Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, na sua família, no seu lar. Está começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você um comentário de uma das nossas lições da revista de adultos da nossa CPAD. Você que já acompanha o programa sabe que nós estamos durante todo este trimestre, de janeiro até o final de março, estudando sobre a supremacia das Escrituras. E hoje a lição de número 11, ela vai falar sobre Lucas e Atos, a perspectiva de um modelo pentecostal para os nossos dias. Exatamente esse é o nosso tema, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. E eu quero convidar você a permanecer ligado no programa Escola Bíblica, aqui no canal 7.1 na TV Cairós, e também na plataforma do YouTube. O nosso programa também é transmitido aí para você. Você pode participar. Hoje nós vamos estar nos debruçando sobre esse tema que, para nós pentecostais, é muito fundamental. E você que está acompanhando, você vai conhecer um pouco mais sobre essa temática do pentecostalismo, porque cremos na atualidade dos dons, no agir do Espírito Santo na sua igreja em nossos dias. Pois bem, eu convido você a acompanhar na sua tela o texto áureo da nossa lição, que nos diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática também nos diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe, que está aqui na nossa revista, ela se reporta a Lucas e também a Atos. Vamos ler os versículos. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém. Até aqui temos lido o texto sagrado e eu quero desde já agradecer a sua audiência e também aqui a presença dos nossos comentadores, já estão aqui apostos. Agradecer aqui ao nosso querido pastor Elias Gomes, o nosso comentarista, um dos nossos comentaristas, o evangelista Wallach França, todos já estão aqui apostos e tem muita novidade para você nessa temática, tá bom? Pois bem, a nossa revista de hoje, aqui na sua introdução, ela vai dizer que Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, portanto de Lucas. E hoje nós vamos fazer aqui um panorama para você já acompanha na sua tela aí a lição 11, em que nós teremos aqui a introdução, nós teremos no ponto 2 Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja, o Espírito Santo atuando ali no seio da igreja e usando os apóstolos e os discípulos. Nós temos o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo e o modelo pentecostal para a igreja nos nossos dias. São esses 3 tópicos aí, portanto, que nós vamos nos debruçar aqui. E o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo no Evangelho, o Espírito Santo e o batismo de Cristo, o Espírito Santo e a tentação de Cristo, o Espírito Santo e a missão de Cristo. No subtópico 4, a gente vai estar encerrando esse primeiro bloco. Mas eu gostaria de mostrar para você também aqui na nossa estante o Evangelho de Lucas,
o Espírito Santo no ministério de Cristo, a gente vai encontrar com muito maior detalhe em Lucas. Lucas, ele escreveu esse terceiro evangelho e ele vai dar muita ênfase para a atuação do Espírito no ministério de Cristo. Essa vai ser uma ênfase também da nossa lição de hoje aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Você já se situou, já conhece a temática e a gente então vai aqui para os nossos comentaristas. Eu quero aqui, começando com o pastor Elias, que vai nos falar sobre, nesse tópico 1 aqui, pastor Elias, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. É um tema muito interessante, porque geralmente não se aborda com essa ênfase, né, pastor Elias? Quando se pensa em atuação do Espírito Santo, pensa-se sempre em Atos, né? Há quase que um pensamento automático de que o Espírito Santo começou a agir apenas a partir da igreja ali em Atos, e isso não é verdade, porque o Espírito já estava agindo ali também no ministério de Cristo. Eu gostaria que o senhor nos comentasse sobre isso. Fique à vontade, pastor Elias. Pastor Marcos, muito bem, Deus abençoe, Pai do Senhor, ao pastor Marcos, ao evangelista Wallace, nossos amigos que estão aqui, e também a você que está aí do outro lado da tela. Nós hoje estamos diante de uma importantíssima lição, estudando Atos e Lucas, Lucas e Atos, 2 livros que, na verdade, foram escritos numa perspectiva de unidade, mas em 2 volumes, inclusive por um mesmo autor, né, que foi Lucas, aquele que o apóstolo Paulo chama de o médico amado, porque era médico, isso está lá em Colossenses, e nós vemos isso, que o Evangelho de Lucas, ele, apesar de ser um livro biográfico, digamos assim, porque apresenta uma biografia de Jesus, todavia ele apresenta essa relação profunda de Jesus em toda a sua trajetória ministerial, desde o nascimento, na verdade, até a sua morte e ressurreição, essa profunda relação com o Espírito Santo, o maior protagonista, digamos, dos eventos que caracterizam, digamos, a igreja como uma igreja pentecostal. E mais na frente nós estaremos vendo sobre esse Pentecoste. E nós vemos que Atos está relacionado à relação do Espírito mais propriamente com a igreja. Portanto, Lucas, além de ser biográfico, é também um livro narrativo, mas também é um livro prescritivo. É um livro que apresenta, sim, doutrina, apresenta um caráter bíblico-teológico e que, apesar de muitos estudiosos aí afora considerarem apenas narrativo, nós sabemos que apresenta, sim, um caráter prescritivo poderoso e que deve ser observado a essa altura. Nós vemos que não só Atos, como o pastor Marcos já falou, mas Lucas também evidencia muito sobre a manifestação poderosa do Espírito Santo. E a gente percebe a partir do capítulo 1, pastor Marcos, evangelista Wallace, quando o Senhor usa um anjo para trazer uma palavra a Isabel, que é a mãe do precursor de Jesus, João Batista, e ali logo no versículo de número 15, você já vê o anjo dizendo que João Batista seria cheio do Espírito Santo. No capítulo 1 ainda, no versículo 41, a gente percebe que Isabel foi cheia do Espírito Santo, mãe de João Batista. No versículo 67 do capítulo 1 ainda, Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E a gente vê que em Lucas, capítulo 4, versículo 1, Jesus também ali é cheio do Espírito Santo, na ocasião quando ele vai ser tentado no deserto. Então, a manifestação do Espírito Santo é algo muito visível e deve sim ser levado em conta, uma vez que o Espírito Santo não é apenas uma energia. Eu não digo que ele não é uma energia, digamos assim, mas não é nesse sentido como muitos segmentos teológicos dizem que o Espírito Santo é uma energia, é uma força a mais e não sei o quê. Não, o Espírito Santo possui toda a essência do Pai, possui toda a essência do Filho. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus e ele está muito explícito aí no livro de Atos e também no livro de Lucas, que nós estaremos estudando ao longo desta lição. Maravilha, muito bem. Evangelista Wallace,
esse agir do Espírito Santo ele é muito interessante na vida de Cristo, né? Porque Cristo tinha a sua natureza divina e também a sua natureza terrena. Como a gente sempre diz, na nossa limitação de explicar Deus, tudo que sabemos de Deus é pela palavra do próprio Deus, nós dizemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus, né? E aqui a gente vê no batismo de Cristo essa ação do Espírito Santo, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho ainda sobre esse agir do Espírito na vida de Cristo Jesus. Perfeito. A paz do Senhor a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com meu amigo pastor Marcos e o pastor Elias Gomes, que estão aqui dividindo essa bancada. Bem, mais um tema excepcional. Pastor Marcos, o senhor definiu bem esse agir, esse mover do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. O evangelista Lucas, ele, em termos quantitativos, ele escreve 25%, ele descreve 25% dos grandes acontecimentos que marcaram a vida de Jesus. E há algumas correntes teológicas que dizem que esses grandes acontecimentos eles se resumem a 250 fatos. O certo é que ocorreram muito mais, mas Lucas ele se preocupa em descrever 50 deles. Dentre esses 50, ele descreve o batismo de Jesus Cristo. Isso está em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 21. E nessa perspectiva, Lucas ele define bem. O trecho que trata sobre isso, ele diz assim: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ou seja, se nós abrirmos aqui para uma discussão, para um debate, nós perguntaríamos: era necessário que Jesus se batizasse nas águas? Jesus possuía algum tipo de pecado para que ele tivesse que ser batizado nas águas? Mas a discussão aqui ela não permeia esse fato. A discussão aqui é que, para Jesus, aquele batismo ali era uma equiparação ao povo, se equiparando à figura do homem, como o pastor Marcos bem definiu nessa matemática infalível de Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. Mas, de fato, aquele batismo de Jesus, aqui Lucas define no capítulo 3, era um sinal marcante do início do ministério público de Jesus Cristo. Um ato público que Jesus ele desce ao nível dos homens, posto que os outros homens também estavam sendo batizados. Nessa perspectiva de preparação, de estar se preparando para provações futuras, para os fatos que ali depois lhe ocorreriam, é que nós comparamos aqui e certamente nós assumimos esse compromisso, né, de entendermos que aquele batismo de Jesus ali descrito por Lucas era uma manifestação pública e dizendo que ali, mesmo ele sendo Deus, mesmo João Batista sabendo o que era, e após a confirmação, após o batismo de Jesus, após a confirmação da voz que dizia: esse é meu filho amado, ali João Batista também tinha a prova inefutável de que aquele realmente ali era o Messias. E Lucas ele se debruçou a fazer essa explanação de forma muito brilhante, de forma muito sistemática, assim como os outros evangelistas também definiram. Mas aqui Lucas ele define com um ar, com uma situação muito especial, quando ele diz que todos os outros se batizavam e Jesus assim também ele repetiu esse gesto. Então nós consideramos aqui de fundamental importância, de uma brilhante ideia, de uma brilhante narrativa, de uma brilhante, inclusive, descrição teológica, como o pastor Elias bem definiu aqui, pastor Marcos. Maravilha. Eu gostaria de ler um texto aqui, que está em Lucas no capítulo 4, quando Jesus ele chega na sinagoga e lhe é dado para ler, né, o profeta Isaías. E aqui no versículo de número 17 do capítulo 4 de Lucas ele registra esse momento de uma forma muito interessante. Ele diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos
a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Vejam só, queridos, que eu percebo aqui, evangelista Wallach, pastor Elias, o agir do Espírito na vida de Cristo, em todos os momentos. O senhor descreveu vários momentos, né? O evangelista Wallach também, destacando aqui nesse momento do batismo. A gente percebe então o Espírito Santo conduzindo Jesus em todos os seus atos, em todas as suas missões, digamos assim. E essa perspectiva, e esse é o grande tema da nossa lição hoje, ela vai se perpassando, é sobre isso que a gente vai se debruçar. Esse Espírito que impulsionava Cristo, que guiava Cristo, que estava na vida de Cristo, inclusive levando ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Esse mesmo Espírito, ele é derramado sobre a igreja em Atos e ele também continua se movendo na igreja. Ou seja, esse agir do Espírito, e é por isso que a nossa temática é o modelo pentecostal para hoje, ele começa ali em Cristo e ele continua na atualidade no seio da igreja. Porque Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo vai estar permanentemente. E é claro, com os seus dons, com o seu agir, com o seu poder, né? E é sobre isso que a gente vai se debruçar hoje aqui também. A gente já está no limite do nosso tempo do primeiro bloco e há muita coisa a ser dita, mas a gente vai para um breve intervalo aqui no canal do 7.1, no YouTube a gente continua. E a gente vai voltar falando sobre Atos dos Apóstolos. Já compreendemos um pouco do agir do Espírito ali no Evangelho de Lucas. Ele vai continuar falando sobre o agir do Espírito agora no livro de Atos, tá bom? E a gente convida você a permanecer conosco no programa Escola Bíblica. De volta com o programa Escola Bíblica, programa que vai edificando a sua vida, a lição de número 11. A lição de número 11 hoje tratando sobre o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, escritos pela mesma pessoa, portanto Lucas. E essa lição ela tem um aspecto de que nós entendemos que nós temos nesses dois livros um modelo pentecostal para os dias de hoje. O agir do Espírito na vida de Cristo, que foi o tema do primeiro bloco. E agora, no segundo bloco, eu quero que você acompanhe aí na sua tela um esboço do nosso segundo bloco, tá bom? Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre os Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja, tá bom? Esse é o tema do nosso segundo bloco de hoje. E você percebe aí que o livro de Atos, como um livro histórico, ele tem também um modo de vida da igreja, ele tem também teologia para nós. Nós aprendemos e vivenciamos hoje o que a igreja primitiva também vivenciou. Pois bem, vamos abordar aqui no subtópico com o revertimento de poder, né, do alto. Nós vamos ver aqui no subtópico 2 o Espírito Santo em Atos, a promessa cumprida no Pentecostes e a expansão da igreja primitiva, tá bom? Bom, evangelista Wallach, esse tema é um tema maravilhoso, um tema que a gente gosta, né? A gente como assembleiano, mas tem muita gente que não compreende esse tema. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho nessa perspectiva de Atos dos Apóstolos, né? A gente percebe um crescimento, falando agora assim, de um modo geral, um crescimento muito das igrejas ditas renovadas, né? Um crescimento, a fé no pentecostalismo, na atualidade dos dons, ela está crescendo cada vez mais. Inclusive, existe até um segmento na igreja católica, né? O segmento carismático, já é uma crença no agir do Espírito em nossos dias, né? Esse é um modelo que nós temos e que nós encontramos aqui em Atos, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho dessa experiência da igreja lá em Atos, né? Perfeito, pastor Marcos. O senhor bem definiu e
nós pentecostais, nós cremos no agir e no mover do Espírito Santo no nosso meio. E é interessante que a gente compreenda como é que se deu, né? Como é que deu o início desse derramar do Espírito. Nós bem sabemos que era público e notório o agir do Espírito Santo no período do Antigo Testamento. Mas aqui nós estamos tratando agora do seu verdadeiro derramar, da sua verdadeira expansão, já agora durante o período de inauguração da nossa igreja primitiva, da igreja que Jesus fundou na terra. Bem, nosso subtópico desse tópico 2 é o Espírito Santo em Atos. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus segundo Lucas, em várias passagens nós percebemos a nossa convocação, a convocação daqueles crentes da época também, a buscarem o Espírito Santo. Mas agora em Atos dos Apóstolos isso vai se consumar. O que Jesus anunciava em Lucas, no Evangelho de Lucas, para que os seus discípulos, os apóstolos e os eventos futuros, as pessoas futuras pedissem, ela vai se cumprir agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aquela cena que você bem lembra, que você bem conhece, quando aquelas pessoas estavam reunidas num lugar chamado no cenáculo, onde aquelas pessoas que ali estão reunidas, primeiramente elas escutam um som de um vento impetuoso e logo depois línguas repartidas como de fogo. Ali é uma grande inauguração, como um ponto inicial do verdadeiro derramar do Espírito Santo, que, como o pastor Elias bem definiu aqui no primeiro bloco, é o próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, o próprio Deus, com os atributos do Deus Pai e os atributos do Deus Filho, com função diferente, mas derramando sobre todos aqueles que ali estavam, demonstrando que naquela inauguração, naquele ponto inicial, o Espírito Santo ele se derramaria no contexto da igreja e para os eventos futuros também. O importante nós definirmos aqui que quando aquilo acontece, muitas pessoas passaram a falar em línguas estranhas, sendo a glossália ou a xenolália, como você possa interpretar, ou as duas, né? Nós percebemos ali que foi o verdadeiro batismo do Espírito Santo. E aquelas pessoas orando em línguas estranhas, alguns vão dizer, eles estão cheios de mosto, eles estão bêbados. E o apóstolo Pedro, no poder, ele vai iniciar seu discurso dizendo, não, isso é o que estava profetizado através do profeta Joel. E ele estava se referindo a um fato que um profeta havia dito há mais de 600 anos para trás, há mais de 600 anos antes da era cristã. E ele diz assim, e ele parafraseou o profeta Joel dizendo, e o profeta Joel ele dizia, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então aqui um verdadeiro agir, uma verdadeira inauguração que não ficaria restrita somente àquelas pessoas que estavam ali no cenáculo, mas que ela se espalharia para toda a igreja numa outorga, pastor Marcos, de poder, num poder dado para algo, e esse algo é a evangelização. Jesus Cristo, após ser tentado no deserto, quando ele retorna, o próprio evangelista Lucas vai dizer que a primeira coisa que Jesus Cristo faz é iniciar um processo de evangelização nas sinagogas, pregando logo as boas novas da salvação, dizendo que naquele dia se cumpria o que Isaías havia dito, como o pastor Marcos definiu no primeiro bloco. E somente depois é que Jesus vai ministrar as curas aos cegos, aos coxos, aos enfermos. Mas antes de tudo, depois de ser tentado no deserto, depois de ser revestido de poder e de autoridade, Jesus vai pregar nas sinagogas. Glória a Deus. A gente vai compreendendo aí, então, esse derramar do Espírito Santo no seio da igreja como uma continuidade, né? Pastor Elias, a promessa de Joel se cumpriu lá em Atos 2, né? Mas não é um ato estanque, um ato que aconteceu e deixou de ocorrer novamente. Me parece que ao se debruçar sobre o livro de Atos, a gente vê um derramar contínuo. Ou seja, o Pentecostes
não é apenas um ato, o senhor concorda? Não foi apenas um ato, mas ele é uma continuidade. Ainda hoje há Pentecostes, né? Com certeza, pastor Marco. E pelo versículo de número 39 de Atos, capítulo de número 2, a gente vê a atemporalidade, digamos assim, dessa manifestação do Espírito. Ele não está restrito a um povo, não está restrito a um tempo, não está restrito a uma época. Nós vemos que essa manifestação ela é sobrenatural, mas ela ali foi o cumprimento inicial da promessa, não foi o cumprimento na totalidade da promessa. Já foi lido aqui pelo evangelista Alco, ou dito, que é o derramado do Espírito que foi prometido lá através do profeta Ezequiel, através do profeta Isaías, mas também do profeta Joel, mais enfaticamente porque Pedro cita. Interessante, pastor Marco, que todos nós conhecemos os destaques do livro de Atos dos Apóstolos, como o livro da igreja, pelo fato que ocorreu em Atos capítulo de número 2, e ele já começa dizendo, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Então, Pentecoste, para que muitos aqui, muitas das vezes têm dúvida, é bom que nós venhamos associar isso à sua origem, que Pentecoste era a segunda mais importante festa dos hebreus. A primeira era a Páscoa, e 50 dias após a Páscoa acontecia a festa do Pentecoste, ou seja, que é chamada também de festa das semanas, porque o Senhor decretou que essa festa deveria acontecer 7 semanas, mais um dia após, então, 7 vezes 7, 49, com mais uns 50. Então, por isso que a palavra Pentecoste também pode, aliás, ela é proveniente, de acordo com o dono de Stam, ela é proveniente da palavra 50, porque ela acontece no dia de número 50. E trazendo isso para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, nós vemos que Jesus morreu, e Jesus é a nossa Páscoa, ressuscitou. Imediatamente após ter ressuscitado, ele passou 40 dias aqui conosco, aliás, com a igreja na terra. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo de número 3. E os irmãos permaneceram em Jerusalém. Com 10 dias após a permanência deles, o Espírito Santo desceu ali, ou foi derramado, digamos assim, e cumpriu o seu dia de Pentecostes. Então, a gente faz um somatório aí bem rápido de 40 dias que Jesus passou e foi assunto aos céus, e logo depois, passados 10 dias, cumpriu-se o dia de Pentecoste. Então, a Escritura ela é perfeita, a Escritura ela apresenta um aspecto singular na sua verdade. Então, nós vemos que, enquanto a Páscoa está associada à salvação, o Pentecoste é um revestimento de poder. E o Senhor falou aqui, uma outra hora, que a finalidade desse revestimento de poder, na verdade, é uma capacitação sobrenatural para a igreja, a fim de quê? A fim de anunciar o Evangelho com maior eficácia, com maiores resultados possíveis. Nós podemos ver que a igreja, pastor Marcos, evangelista Alto, nosso irmão que está aí do outro lado, ela nunca mais foi a mesma após o dia de Pentecoste. Então, nós vemos que, inicialmente, após o cumprimento ali, Pedro está pregando na ousadia do Espírito Santo e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Então, isso é resultado dessa sobrenaturalidade, dessa capacitação do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados, é interessante, pastor Elias, o senhor colocou aí, localizou bem o acontecimento do derramado Espírito na festa de Pentecostes, né? Então, a gente acabou emprestando esse termo, né, evangelista Wallace, ficou pentecostal, né? Pentecostal. Porque o derramado do Espírito foi exatamente nesse período aí também da festa do Pentecostes. E aí, a partir daí, evangelista Wallace, a igreja passou a crescer, a se expandir nesse mover do Espírito, nesse agir do Espírito, né? Sim, pastor Marcos. A partir daquele momento que o pastor Elias definiu bem aqui, nós percebemos uma verdadeira expansão da igreja primitiva. Seja na separação, mais futuramente, da separação de Paulo e Barnabé, feita pelo Espírito Santo para levar, para destinar as viagens missionárias, desde a própria conversão do apóstolo Paulo, desde o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele encontra aqueles crentes na região de Éfeso, e ele encontra aqueles 12 e pergunta se aqueles 12 já haviam recebido o batismo do Espírito,
e eles revelam ao apóstolo Paulo que não conheciam, não tinham ouvido falar ainda sobre aquele batismo. E no momento de oração, de intercessão, Paulo ora por aqueles homens e os 12 varões recebem o poder do Espírito Santo. Mas como o pastor Elias bem definiu agora há pouco, aquilo foi só uma amostra do que viria para hoje, que nós acreditamos que, diferentemente dos cessacionistas que creem que esse derramar, que esse agir do Espírito Santo ficou tão somente para essa igreja primitiva, nós cremos que ele perdura até hoje. E nós cremos que, inclusive, ele pode se potencializar ainda mais, porque essa é uma promessa de Jesus Cristo para nós, para a igreja. E quando nós analisamos desse ponto de vista, inclusive, dispensacionalistas, nós percebemos, inclusive, que nem para os eventos futuros o Espírito Santo ele deixará de agir. Nós cremos, e o próprio Donald Stamp, como o pastor ele citou agora há pouco, ele crê, inclusive, a presença do Espírito Santo do período da grande tribulação, onde as 2 testemunhas que permanecerão fazendo sinais, elas farão certamente na ousadia do Espírito Santo. Aquelas conversões que ainda existirão no período tribulacional, inclusive dos mártires, é proveniente de um agir, do mover direto do Espírito Santo. Então, não só antes na igreja primitiva, como hoje, mas futuramente, certamente, o Espírito Santo continuará agindo sobre a sua igreja. Maravilha. Eu gostaria só de ler um texto aqui, pastor Elias Evangelista Wallach, para os nossos irmãos e amigos que também nos assistem, para dar essa base bíblica. Joel falou sobre a promessa, mas a gente vê aqui também que Jesus, ele fala da promessa, ele ratifica em Lucas 24, 49, ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revertido de poder, né? Ou seja, fala de um revertimento. Há um momento que Jesus ele sopra sobre os discípulos, né? Ele sopra o Espírito sobre eles, mas há um momento que o Senhor ele derrama, ele reverte eles de poder, né, pastor Elisa? É como se eu estou aqui vestido de camisa e de paletó, mas quando eu estou com a camisa, estou vestido. Com o paletó, nós estamos revertidos, né? É uma capacitação, fala de algo mais. Quando a pessoa ela aceita Cristo como Salvador, se arrepende dos seus pecados, ela já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz morada nessa pessoa. Ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Mas há aquilo que os antigos falavam, que chamavam de uma segunda bênção, né? Eles chamavam de uma segunda bênção, que é o revertimento, é uma capacitação. E aí a vida dessa pessoa, ela muda, mas ela muda para melhor. Como se ela tivesse recebido um up ali, uma força a mais. Para quê? Para ficar só com ela? Não, aí Jesus vai dizer lá no capítulo 4, quando ele lê o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para aquilo que o evangelista Wallach diz, para evangelizar os povos, apregoar a libertação aos cativos, curar os enfermos, né? E essa capacitação para a igreja, ela tem esse propósito ainda hoje. Poder para quê? Poder para fazer a obra, poder para pregar na intrepidez, poder para arrancar as almas do inferno e trazer para o céu, poder para ministrar cura, poder para cumprir o ID de Jesus, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. E em concordância com o que o senhor leu em Lucas capítulo 24, e aí a gente percebe a conexão de Atos com Lucas, né? Lucas capítulo 24 é o último capítulo, e já está falando da promessa ali. Ele começa também aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, toda Samaria e até os confins da terra. Então, o que o senhor falou, e falou muito bem, é que a primeira bênção é a bênção da salvação. A primeira bênção é a primeira veste, é a veste de salvação. Quando o Senhor nos encontra o pecador despido, quando encontra o pecador sem veste alguma, agora traz para o reino dele, e ele agora é vestido com a veste de poder. Pastor Antônio Gilberto até disse que aquela veste lá de João capítulo 1 deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aquilo ali é a primeira veste, a veste da salvação. Essa bênção distinta é o revestimento, é uma outra veste. E como o senhor falou, essa capacitação sobrenatural, ela fará com certeza
toda a diferença. Uma coisa é pregar sendo só salvo, sendo vertido. Uma coisa bem diferente é pregar a palavra do Senhor sendo revertido com o poder do Espírito Santo. Pastor Elias, isso fica muito demonstrado, né? Porque as igrejas pentecostais, as igrejas renovadas, seja a Assembleia de Deus, Batista renovadas e tantas outras, as que creem na atualidade dos dons e no batismo do Espírito Santo, são as que mais crescem. E por que a igreja primitiva crescia? Porque ela tinha esse poder do Espírito. Sempre que se tentou abafar o agir do Espírito na igreja, a igreja não cresceu. Mas quando o Espírito, através da reforma protestante, aí a gente teve uma liberdade de conhecer mais a palavra como ela é, na sua essência, o Espírito começou a agir e a igreja começou a crescer. Queridos, esse tema é muito importante para nós. Para você que nos assiste, o Espírito Santo, ele quer fazer morada na sua vida, mas ele quer também usar você. Jesus disse, graça recebeste, de graça dai. E às vezes nós ficamos acanhados. Quando nós não temos esse poder, a gente fica acanhado, a gente fica tímido espiritualmente, a gente tem às vezes vergonha de falar de Jesus para alguém, para um colega na faculdade, na empresa, etc. Mas quando o Espírito, ele nos reverte, aí a gente não se contém mais, porque é ele que está agindo em nós. E aí você fala naturalmente dessa salvação e dessa graça do Senhor. Nós vamos para um rápido break, um rápido intervalo. E já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica de hoje. Vamos continuar falando sobre o modelo pentecostal para a igreja nos dias atuais. Glória a Deus, estamos de volta com o programa Escola Bíblica. Estamos falando aqui sobre pentecostalismo, enfocando o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Todos dois foram escritos pelo mesmo escritor, o evangelista Lucas, o médico amado. E nós estamos falando que o pentecostalismo, como está aqui em Lucas e Atos, é um modelo para a igreja nos tempos atuais. Ou seja, a igreja cristã, ela deve seguir esse modelo, essa crença de que o poder do Espírito ele está disponível para a igreja para cumprir a missão dela. É nesse aspecto que nós temos analisado aqui os tópicos 1, falando de Jesus, o tópico 2, falando de Atos, especificamente, o poder agindo na igreja primitiva. Mas agora no tópico 3, nós vamos falar sobre o modelo pentecostal para a igreja nos nossos dias, nos dias atuais, tá bom? E esse tópico 3... O nosso terceiro bloco ele vai se dividir, primeiro, subtópico, o revertimento de poder do alto. Segundo subtópico, as línguas como evidência inicial. E o terceiro subtópico, nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo, tá bom? São esses tópicos que nós vamos abranger agora nesse exato momento. Pastor Elias, eu quero começar com o senhor, porque no primeiro subtópico ele nos fala aqui o revestimento de poder do alto. E ele destaca aqui o ensino de Pedro, que Pedro ele vai falar de uma vigência que não se limitou a apenas aquele acontecimento de Atos, né? E parece até ser um pouco óbvio quando a gente começa a ler Atos, porque a gente vê o derramar contínuo do Espírito Santo, né? E a história da igreja como um todo, não apenas a história contada em Atos, mas a história da igreja como um todo vai nos falar de grandes avivamentos também, tá? Então, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho como nós podemos fundamentar de que, de fato, esse modelo é um modelo atual também para a igreja. Muito bem, pastor Marco. A gente percebe aquilo que a gente falou agora há pouco, essa manifestação, ela, dentre as outras características, ela é atemporal, ela não está vinculada a algum tempo, especificamente falando. E com relação ao dia de Pentecostes, a gente viu que ali é o cumprimento inicial da promessa. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele cita isso no versículo 39 do capítulo de número 2, quando alguém
está com dúvida, quando alguém está dizendo que o povo está embriagado, e ele vai dizer que aquilo ali não é vinho, não é embriaguez, não, aquilo ali é uma manifestação, é o cumprimento da promessa que fora proferida pelo profeta Joel. Aí ele vem dizer que aquilo ali não vai se limitar àquele tempo, no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a gente percebe aqui que o texto do versículo 39 nos dá uma continuidade, nos dá a entender que ela não cessou ali no dia de Pentecostes. Além do mais, a experiência do Pentecoste, digamos assim, ou a experiência do batismo no Espírito Santo, ela corresponde em grau, em número, em gênero, digamos assim, com a mesma unção que pairou sobre a vida de Jesus, quando o Senhor mesmo já falou em bloco anterior, que ele disse assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar, né? Então, essa capacitação, esse revestimento, é justamente o batismo no Espírito Santo, e nós queremos evidenciar novamente que não está só em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? Digamos, como uma evidência visível do batismo no Espírito Santo. Não, aconteceu em outros lugares também. Nós vimos isso, aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu lá em Éfeso, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e em vários outros lugares aconteceu. Então, isso é uma manifestação do Espírito, é um revestimento de poder, é uma bênção distinta da bênção da salvação, e nós devemos observar para esse aspecto, o aspecto da atemporalidade da experiência pentecostal. Maravilha. Evangelista Wallach, agora a gente vai perceber que em Atos 2, um grande sinal, um sinal muito interessante, que é o falar em línguas, né? E nós, pentecostais, nós crentes também renovados, ou seja, para distinguir dos crentes tradicionais, dos cristãos tradicionais, nós cremos que é uma evidência. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse sinal muito importante. Perfeito. Como o pastor Elias já bem fez uma introdução, nós estamos falando de uma segunda bênção, né? Após a bênção da salvação, nós temos uma segunda bênção, que ela é derramada através de dons. E nós, os pentecostais, nós analisamos essas línguas estranhas que é costumeiramente derramada sobre os irmãos como uma categoria, como uma parte dos dons espirituais. Na divisão dos dons da igreja pentecostal, nós analisamos sobre a égide dos dons ministeriais e dos dons espirituais. E os dons de línguas estranhas estão dentro desses dons espirituais, mais especificamente na categoria dos dons de elocução, onde tem o falar em línguas estranhas e o da interpretação dessas línguas. Mas, de fato, pastores, aquilo que ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, naquele derramar do Espírito, é o que o autor do texto vai trazer para a gente como a glossália, ou também a xenolalia, ou xenolalia, ou também os dois. Pode ter ocorrido os dois fatores. A glossália no sentido de uma língua realmente estranha, que é a língua dos anjos, que nós abordamos dessa forma, de uma forma bem resumida, a língua dos anjos, e a xenolalia, que denota um prefixo, xeno, estranho, lalia, língua ou linguagem. E essa xenolalia seria a possibilidade de você ser agraciado com a possibilidade de falar em uma língua que você não domina. Por exemplo, se você é do português e você adere àquela capacidade de pregar em inglês, uma língua que você nunca falou, você nunca estudou. Isso seria a xenolalia. Mas, de fato, nós cremos que o derramar do Espírito Santo, ele possa promover isso. E ele promove isso. Essa linguagem dos anjos, a glossália e a xenolalia. Mas ambas, claro, com um objetivo. A glossália de edificar a si mesmo, né, numa conversa ali com o próprio Espírito Santo, e que ela tem um significado,
Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, busque a interpretação de línguas, porque tudo aquilo que é pronunciado, se houver alguém que interprete, ela vai servir para edificar também a igreja. E a xenolália já num outro sentido, no sentido realmente de poder para evangelizar, inclusive alcançar povos em que você não consegue se comunicar. Nós temos vários tipos de linguagens, vários tipos de idiomas, mas que nós devemos alcançar essas pessoas. Essa capacitação para a evangelização, ela está intimamente ligada ao poder de nós nos comunicarmos. Não existe a evangelização sem a comunicação. Nós devemos nos utilizar desse instrumento. E esse é um instrumento que nós estamos utilizando aqui. Além de ser uma grande evidência inicial do revestimento de poder dado pelo Espírito, mas de uma capacitação para a pregação também do Evangelho. Amém. Pastor Elias, eu gostaria de ler um texto aqui que demonstra aquilo que o senhor falou. O senhor já mencionou esses textos. Eu gostaria só de ler para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Atos 10, o senhor mencionou, e Atos 10, versículo 44 a seguir. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, vê aqui o sinal das línguas, como prova desse batismo com o Espírito Santo. Em Atos 19, que o senhor também mencionou, capítulo 19, versículo de número 5 em diante, fala assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Você vê aqui então pessoas que ouviram a palavra, se arrependeram, foram batizados nas águas e também foram batizados no Espírito Santo. Você está vendo aqui três eventos naquele mesmo momento, digamos assim, 3 ocorrências, né? Isso é demonstração de que no livro de Atos nós temos teologia paulina também. Nós temos Paulo sendo usado por Deus. Lucas descreve isso, mas era Paulo que estava sendo usado por Deus, era Pedro que estava sendo usado por Deus. Então a gente não tem apenas em Atos uma teologia apenas lucana. Nós temos teologia paulina, nós temos a teologia petrina, nós vemos também Deus usando Estevão, tá? E também tantos outros aqui. Então a gente percebe que é um agir contínuo de fato, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. E a gente percebe que existem relatos também extrabíblicos, situações que aconteceram e elas condizem, ou seja, elas se encaixam perfeitamente no parâmetro dessa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, tanto na glossolalia quanto na xenolália. A gente vê num livro de um escritor chamado Gordon Show, ele escreve um relato de algo que aconteceu em 1906. Uma jovem que morava na Suíça, chamada Maria Gerber, ela foi morar nos Estados Unidos para estudar no Instituto Bíblico e tal. Quando chegou lá, o irmão dela, que já morava lá, a recebeu e convidou ela de imediato para ir na casa de um amigo, orar por ele que estava enfermo. Ela disse que não iria até que dominasse ou aprendesse, porque ela não sabia nada de inglês. Ela falava alemão, porque lá na Suíça tem alguns idiomas predominantes, são francês, alemão, italiano, e ela morava justamente na região onde se falava alemão, e ela só falava alemão. Ao chegar, e entrou na casa dela, então, do irmão dela, na verdade, e ela disse, eu não vou. O certo é que o irmão dela foi para a casa da pessoa que estava doente, e o Espírito de Deus a incomodou, e de repente ela disse, eu tenho que ir. Não se sabe como ela chegou no endereço da pessoa que estava doente, lá onde o irmão dela já estava, e já estavam orando. Daí ela se ingressou ali na oração, foi orar pelo doente. Daqui a pouco o Espírito Santo se manifestou de uma maneira sobrenatural, que ela estava falando inglês fluentemente, e a partir dali ela dominou de uma maneira absoluta, foi estudar e, enfim, foi algo sobrenatural. Então, a gente vê que não só esses episódios, mas
O fato de essa manifestação ter essa característica de ser atemporal, não está vinculada nem a uma época, nem a um povo, é que a gente vê esses relatos e crê piamente no que o Senhor se manifesta através do Espírito Santo. Amém. O apóstolo Paulo vai chamar isso de dom de línguas, né? E quando o evangelista Wallach falava, me lembrava aqui do texto de Paulo, quando ele fala lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8, ele vai dizer que as línguas só cessarão quando Cristo voltar. Então, o falar em línguas é atual. E outro ponto importante, ele diz, procurai com zelo os melhores dons, sobretudo de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Então, línguas como evidência inicial, línguas como um dom também, que edifica a si próprio, mas quando interpretada... Porque o grande argumento dos cessacionistas é o seguinte: os pentecostais falam em línguas, mas a Bíblia diz só devemos falar em línguas se tiver quem interprete. Não, não é assim. O apóstolo Paulo não proibia ninguém falar em línguas. Ele só dizia o seguinte: não fale muitos ao mesmo tempo. E se alguém falar, haja quem interprete. Agora, ele não proibia a pessoa de falar em línguas consigo mesmo e Deus. Por quê? Porque ela edifica a pessoa, né? Se fosse assim, Deus também não daria a língua como um sinal inicial, uma evidência inicial do batismo, como foi lá em Atos. Todos falavam em línguas. Agora, a gente não vai cultuar Deus, todo mundo falando em línguas, porque senão não teríamos um culto, né? Então, o que Paulo está falando é de uma organização, mas não de uma proibição ou de uma descrença no dom de línguas, né? É muito importante a gente colocar isso, porque de repente tem alguém que ainda não cria dessa forma e agora está assistindo o programa e pode crer diferente, pode acreditar. E eu vou dar o meu testemunho. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo, já era um crente. E eu tinha medo, porque eu ouvia as pessoas às vezes falando, ninguém ficava com medo, porque ninguém me explicou. Mas quando alguém me explicou, eu passei a crer. E aí eu fui batizado com o Espírito Santo e eu queria falar uma palavra em português e vinha línguas estranhas. O senhor foi batizado também, né, pastor Elias? Sim, com certeza. Ainda adolescente. Ainda adolescente. E a gente tem que fazer essa diferenciação, pastor Marco, tanto em João, também em Mateus, também em Atos capítulo 1, porque há pessoas que querem dizer que não existe o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o batismo da salvação. É esse mesmo batismo, quando você aceita Jesus, já recebe o Espírito? Não, e não é. A gente percebe por aquilo que o Senhor já até falou, que o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos, eles receberam o Espírito. Lá em João, no capítulo 20, versículo 22, o Senhor ressuscitou e veio lá onde os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, mas não foi propriamente o batismo. Então, eles já tinham o Espírito Santo e agora, numa outra ocasião, que foi no dia de Pentecostes, foram revestidos e começaram a falar em outras línguas. O evangelista Wallach, o senhor teve também essa experiência sobrenatural do Espírito. Você contou para a gente uma vez no programa, né? Na UTI de um hospital, pastor Marcos. E foi um negócio sobrenatural, extremamente complicado, diferente, né? Mas extremamente abençoador. Como o pastor Elias bem definiu agora há pouco, nós não tiramos a ideia de que na conversão de um crente, o primeiro contato que você tem é com o Espírito Santo e, portanto, você será selado. Mas nós tratamos aqui durante todo o programa de uma segunda bênção. E esse batismo que nós estamos falando, nós repetimos aqui por diversas vezes, é a do revestimento de poder para a realização da obra de Cristo Jesus. E é uma experiência magnífica, edificante, edifica você mesmo, e quando você tem uma pessoa que interpreta, certamente edifica todo o corpo da igreja, né? todo o corpo de Cristo. Então, nós acreditamos e cremos realmente nessa plenitude do Espírito Santo, que é esse subtópico 3. Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos e ele deixou-nos, na inauguração da dispensação da igreja, com a plenitude do Espírito Santo que nós vivenciamos hoje, que não ficou na igreja primitiva. Maravilha. Graças a Deus por essa promessa que nos alcançou, né? E aqui no finalzinho, o nosso comentarista, para a gente encerrar, ele diz o seguinte: a experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu espírito derramarei, contida em Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias,
sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito, ou seja, fala de um buscar, de um crer, né? Nós precisamos crer. Se tudo que nós estamos falando aqui hoje, se as pessoas não acreditarem, se não é de fé, não adianta. A Bíblia diz que aquele que crê vai ver a glória de Deus. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Se você, querido irmão e amigo, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão, busque esse revestimento, porque ele está disponível. O Espírito Santo está aqui para nós. Ele quer nos revertir de poder. Entre no seu quarto, feche a porta, busque ao Senhor, vá para o culto com o propósito de adorar a Deus, de não olhar para A ou B, de não olhar nenhum outro detalhe, na roupa de ninguém, no vestido de ninguém, no sapato de ninguém, na gravata de ninguém, e vá para o culto para buscar o Senhor, e você vai ver que você vai ter essa experiência com o Espírito Santo, tá bom? Busque, e a sua vida ela vai mudar, e vai mudar para melhor. Deus vai te impulsionar, e Deus vai te usar de uma forma sobrenatural também. Pastor, nós vamos terminar o nosso programa de hoje, o nosso tempo. O Risto já falou que já terminou ali. Nós vamos. Esse é um tema que é muito valioso para nós, crentes pentecostais, né? Eu creio que é para os demais cristãos também. Muita gente que tem essa curiosidade, ainda não teve essa experiência, pode buscar. Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro pregou, e Pedro viu algo que ele nunca tinha visto antes: o Espírito cair sobre os gentios. Não eram judeus, portanto, mas a fé de Cornélio e da sua casa foi o diferencial. E a fé vai ser o diferencial na vida das pessoas que estão nos assistindo também. Se alguém crê, será revestido de poder, será batizado. E a igreja precisa. Hoje estamos vendo muito emocionalismo nos cultos. Muito emocionalismo nos cultos, mas pouco poder, pastor Elias. E o que a igreja precisa é de um poder, mas de um poder também a partir da palavra, um poder onde eu entendo o que estou fazendo, eu entendo o que está acontecendo, eu entendo o que Deus faz no meio da igreja. É um poder, mas um poder que não tira meu culto racional, né, pastor Elias? Então é preciso pregar sobre o Espírito Santo, pregar sobre o batismo e ministrar isso na vida das pessoas, porque Jesus ele continua batizando, né? Ele continuou mesmo ontem, hoje, será eternamente. Vamos terminar o nosso programa de hoje, queridos, com aquele gostinho de quero mais, de continuidade no poder do Espírito, né? Que Deus abençoe os cultos aí na nossa igreja nesse final de semana, na sua igreja, que o Espírito Santo tome a cada um de vocês e use na sala de aula, use lá na EBD, use no culto à noite, que o Espírito Santo se mova no lugar onde você está e sobre a sua vida, capacitando você para a obra que Ele nos concedeu. Louvado seja Deus pela teologia de Lucas. A teologia de Lucas é a mesma de Paulo, é a mesma de Pedro, é a mesma de toda a Bíblia. É a teologia do Senhor. Amém? É a teologia do Espírito. Vamos orar juntos então, pastor Elias, evangelista Wallach. Vamos terminar com oração. Convido você que está nos assistindo a também fechar os olhos e, nesse momento, orarmos juntos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, a nossa gratidão por esse programa tão especial, pelo Teu Espírito que habita em nós, mas pelo Teu Espírito que se move em nós e através de nós, que nos impulsiona pelo Seu poder e Sua graça a pregar o Evangelho. Não estaríamos aqui se não fosse o poder do Espírito. Não faríamos nada se não fosse o poder do Espírito. Por isso nós te pedimos, capacita o Teu povo, capacita os alunos, capacita os professores, capacita os coordenadores, capacita os pastores, evangelistas, presbíteros da Tua igreja, diáconos, todos o Teu povo, para fazer essa grande missão, Senhor. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, nós precisamos transbordar do Teu Espírito, que não haja espaço no nosso coração para nenhum outro tipo de sentimento contrário, mas somente o mover do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Nos dá amor, nos dá graça, nos dá um sentimento de arrependimento e a cada dia, Senhor amado, de amor para com o próximo. Nós oramos agradecidos pela instrumentalidade dos Teus filhos,
pastor Elias Gomes, o evangelista Wallach França. Nós oramos pela vida dos teus filhos, continua dando graça, saúde, vigor e sabedoria, Pai amado, e continua abençoando nossa igreja em Marabá, abençoa nosso pastor presidente, o pastor Salles Batista, abençoa cada membro da diretoria, derrama a sua graça e o seu poder, que essa igreja continue avançando neste município, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência e até o programa, se Deus nos permitir.